Bom, estamos online. Camila, está contigo a palavra. Excelente. Deixa eu ver, já estamos bom, realmente a quantidade de pessoas que faltava, né? A gente teve aí 80 pessoas à tarde, então tá excelente. Pessoal, meu nome é Camila, como o Rafa me apresentou, né? Eu sou a Camila, eu tenho uma agência de operadores digitais, vendedores digitais de diversos produtos, que vai do corte e costura até o trade, né? Vai passando por física quântica e tudo que vocês podem imaginar. Então eu monto operações de venda e este funil é um presente que o Rafa me pediu para trazer para vocês, porque é uma técnica que ele me viu aplicando enquanto a gente viajava junto, aplicou para ele, deu super certo, e aí, como desde que ele me conhece, ele pede coisas que ajudem vocês, né? A gente trouxe aí esse funil para vocês. O que é esse funil? É uma estratégia simples e um pouco rápida para que vocês tenham resultados ainda este mês. Então, vou pedir para o Rafa aumentar ali, ampliar o PDF, eu vou lendo ali, acompanhando com vocês e explicando. Quem tiver dúvidas ao longo do processo, eu peço que pode ir escrevendo aqui do lado do chat, tá? Tentem manter os seus microfones mutados, porque eu falo alto, mas mesmo se alguém abrir o microfone, fica difícil de falar. E aí, no final, também vocês podem abrir os microfones para fazerem perguntas, ok? Mas se ao longo do processo surgir pergunta, pode mandar aqui no chat que eu respondo. É isso aí, manda no chat que eu tô gerenciando tudo aqui. Aproxima um pouquinho só para eu poder ler. Vamos lá. Funil de resgate de leads. Eu vou dar uma pequena introdução para vocês antes de explicar exatamente o que é a ferramenta que a gente vai passar, para que vocês entendam a estrutura dela e o processo, né? Para quando vocês forem colocar em prática, vocês também poderem fazer isso com as palavras de vocês e poderem utilizar isso para além do que a gente vai fazer no restante da comunicação de vocês nas vendas, né? Ou no restante da comunicação de vocês com os leads que vocês recebem hoje da Inova. Então, vamos lá. Funil de resgate, técnica para conversão de leads em inatividade. O que são leads em inatividade? Mensalmente, acumulamos leads que, por algum motivo, pararam de responder, não reagem às tentativas de contato e acabam por não converter. Acredito que ninguém aqui tem esse problema, né? De lead que para de responder, a pessoa que recebe a proposta e desaparece no guarda-roupa de Nárnia, né? Nunca mais volta para falar com você. Acredito que ninguém tem esse problema, né? Mas quem tem esse problema de leads em inatividade, eu vou dirimir sobre o assunto. Tentativas de abordagem. Muitas vezes você envia mensagem de texto, promoção, proposta, cards, campanhas e acaba tendo pouca ou nenhuma interação que possa de fato converter esse lead. Se alguém se identificou, não precisa se acusar, pode só seguir prestando atenção. Rafa, pode subir um pouquinho para os 2 próximos quadros. O problema da comunicação. Desde o primeiro contato que vocês têm com o lead, ou seja, desde que ele cai no WhatsApp de vocês, ou desde que o Rafa envia e vocês fazem o primeiro contato com ele, a comunicação é o principal diferencial de vocês. Dessa forma, esse é o problema que você tem que se especializar em resolver. Porque a primeira vez que um lead chega para você, ele não sabe se o seu preço é mais alto, mais baixo, se tu tem a corretora tal, se tu não tem, se o que tu sabe, não sabe, se tu tem uma campanha ou outra. Ele não sabe de nada disso. Ele só sabe o que você entrega, que é a sua comunicação. É o primeiro contato, a primeira resposta que você faz com ele. Então, neste ponto, você tem que ser totalmente excelente. Você tem que se empenhar em fazer um primeiro contato, quando ele te chama, totalmente excelente. Tem que ser o primeiro contato matador. Mas as pessoas de que a gente está trabalhando aqui em questão, né, são pessoas que já falaram com vocês, né, em um outro momento, já passou um mês. Então, a gente vai tentar outra coisa, já que nesse primeiro momento não foi, mas eu quero já explicar para vocês que desde o primeiro contato, foquem na comunicação, porque ela é o principal diferencial de vocês para os outros corretores
corretores que vão responder para eles. Uma opção salva-mês. Nem tudo está perdido. Mesmo que você ainda não domine o poder da comunicação e seus gatilhos, nós vamos te ensinar algo rápido para te trazer o lead amado ou abandonado em até 3 dias úteis. Como? Vamos para baixo aí para dizer como. Salva-mês que a gente diz, gente, porque hoje é dia 22. Se você aplicar essa estratégia e for assertivo e fizer com vontade, você tem como botar contratos ainda este mês só dessa estratégia, tá? Processo simples de aproximação. O que vai ser necessário vocês fazerem? Vocês precisam se aproximar desse lead. Camila, como que eu vou me aproximar de uma pessoa que nem me atende mais? Vamos começar pelo conceito e depois eu explico como. A percepção auditiva mexe com sentimentos e sensações. Nada melhor que um áudio motivado, enérgico, atencioso para aproximar esse lead de vocês. Ou seja, adianta dia 22 do mês você mandar um card de promoção do plano de saúde para a pessoa? Às vezes adianta, mas isso é uma comunicação fria. Isso não traz a pessoa de volta para vocês. Isso é bem mais difícil de ajudar a converter de fato. Adianta você pegar seu telefone e sair ligando que nem um desesperado para a pessoa? Pode até adiantar, se você der sorte dela te atender, se você der sorte dela atender e realmente falar com você, não desligar na sua cara. Ou se você der sorte dela falar, eu não sei, né? Eu não atendo quase ninguém. Se você der sorte dela atender e te dar atenção, porque naquele momento ela pode estar com a cabeça em outra coisa, tudo menos você, tudo bem. Mas o que eu vou ensinar para vocês é algo que vai trazer a pessoa para vocês realmente de volta, para que vocês consigam se aproximar. Então, assim, começamos já explanando para vocês que a ideia é um áudio. E que esse áudio não pode ser um áudio sentado na cadeira do escritório, suprimido, desmotivado, com a voz sem entonação alguma, né? Com a mesma linearidade, sem passar nenhuma energia, sem passar nenhuma vontade. Gente, as pessoas percebem quando vocês não querem falar com elas. As pessoas percebem quando vocês só querem o dinheiro. Vocês só querem fechar. Você não quer de fato dar atenção para ela. Então tome muito cuidado com isso, porque a voz de vocês também transparece isso, desde o tom até as mínimas palavras. Áudios não andam solteiros. Tudo bem que sozinho ele até pode cumprir o seu papel. Ou seja, você pode até mandar um áudio, a pessoa resolveu ouvir. E tá, meio que funciona. Mas, se você realmente quiser que a maior quantidade de pessoas ouça teu áudio, você tem que, o pulo do gato de um áudio eficiente é uma boa chamada escrita, capaz de prender a atenção e acordar a curiosidade até de quem já não quer mais assunto com você. Então, Camila, então eu mando áudio e uma cópia gigante, uma promoção do plano? Não, meu querido, porque daí sim que a pessoa não vai ouvir teu áudio, porque ela vai achar que só quer encher o saco dela, tá? Então, assim, você vai utilizar uma outra estratégia que a gente vai te ensinar para que ela realmente dê atenção pro teu áudio, todo aquele teu empenho de aproximação vai valer a pena e vai funcionar com ela, tá? Use e abuse dos gatilhos. Quem não sabe o que são gatilhos da comunicação, da copyright, já vai dar um Google hoje do que são gatilhos. Porque se você é um vendedor, você tem que ter gatilhos na ponta da língua, em toda a sua comunicação. Possivelmente, você tenha gatilhos hoje na sua comunicação, porque você um dia aprendeu que uma frase dava certo, que um jeitinho de falar funcionava, mas você não sabe exatamente o que é. Você sabe fazer o bolo, mas não sabe a receita. Não sabe o nome dos ingredientes exatamente, mas sabe fazer, sabe? Então, assim, pesquisem para que vocês possam encaixar isso no trabalho de vocês de uma forma mais assertiva. Gatilhos. Vou traçar uns principais aqui para vocês. Escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, prova social, o porquê fazer, antecipação, novidade, exclusividade, comprometimento, afeição e histórias. Histórias tipo,
Poxa, fulana, entendi, você quer fazer uma cirurgia, você quer fazer tal coisa. Eu tenho aqui duas clientes minhas, que já fecharam há X meses atrás e elas já conseguiram em tal lugar, né? Estão fazendo. Exclusividade. Olha, eu estou parando meu tempo para te dar essa atenção aqui. Né? Isso eu estou falando sobre argumentos de conversa que vocês podem ter depois e onde utilizar esses gatilhos, tá? Autoridade. Olha, eu sou há X tempo corretor, eu estou há X tempo no mercado, né? E já trabalhei com diversas operadoras, ou já vi diversos casos, posso te passar. Você está passando o seu conhecimento, você está dizendo que você tem conhecimento e experiência. Isso gera autoridade, tá? Novidade. Olha, eu estou te trazendo uma coisa que liberaram na corretora que nem foi divulgado ainda, tá? Gente, eu fiz orçamento de plano de saúde para dar um upgrade no meu plano de saúde há pouco tempo atrás, né? E de todos os corretores que eu falei, em que eu orcei depois praticamente o mesmo plano, pouquíssimos sabiam da promoção de carência para 15 dias de terapia, que era, naquele momento, o mais importante para mim, porque eu precisava de uma fono para o meu bebê. E poucos deles entenderam o que eu precisava e realmente estavam sabendo, ou seja, você também tem que conhecer o seu mercado, você também tem que estar atento às novidades do que está acontecendo para que você consiga entregar o melhor para o seu cliente. Ou para o teu lead, que ainda não é teu cliente porque ele nunca comprou de ti. Não é verdade. Tem uma coisa aqui nos gatilhos, Mila, que a gente tem uma lista de gatilhos mentais que eu já mandei para todos os clientes algumas vezes, né? E tem um gatilho que não está nessa lista, mas tem um que eu gosto muito de usar quando eu vou fazer as minhas abordagens, que é um que eu chamo esse ponto cego e tal, que é aquela capacidade que tu tem de, quando você está construindo, e geralmente os gatilhos a gente utiliza quando é mais fácil utilizar quando a gente está contando uma história, né? Então é mais fácil você argumentar e encaixar eles em alguns deles, né? Principalmente porque através da história a compreensão ela fica mais simples. Mas o gatilho do ponto cego é basicamente dizer o seguinte: olha, existe uma coisa que está acontecendo e não é todo mundo que sabe. Então, sabe, e aí tu tá ofertando para ele, tipo assim, ele tem uma boa performance, por quê? Porque ele estimula um outro gatilho que é a reciprocidade, entendeu? Então, excelente, mas eu queria fazer esse apontamento porque é uma coisa que eu uso muito e eles também. E como no mercado de plano de saúde as coisas são muito dinâmicas, né? Rotineiramente há adequações por diversos órgãos, empresas e um ecossistema complexo. Esse gatilho do ponto cego, ele ratifica a autoridade, ele pressupõe urgência, né? Ele estimula a reciprocidade, né? E principalmente, ele também tem uma nuance de novidade. Então, tipo assim, quando você vai olhar, você que está assistindo a gente aqui hoje, um gatilho, assim como um áudio não anda sozinho, um gatilho não anda sozinho. Então, ele é uma construção. E o legal do gatilho mental é que tu tem que ter o timing dele, né? Eu vou deixar tu continuar. Não, tranquilo, tá ótimo. Isso vai de encontro ao que a gente falou, né? Hoje mais cedo, quando a pessoa vem até você buscar um plano de saúde, em primeiro momento ela pode vir achando que ela só quer saber os valores, que isso é o mais importante para ela. E é você que vai identificar o que na verdade importa para ela. E você é o especialista nisso. Então, assim, eu sou uma pessoa que antigamente, quando eu ia buscar alguma coisa, vou contratar um serviço, vou fazer alguma coisa, nossa, eu me especializava naquilo ali. Eu investigava em todos os lugares, eu olhava em todos os sites, eu perguntava para todo mundo que sabia do assunto, para eu saber que eu estava fazendo a melhor escolha. Hoje em dia eu não tenho mais esse tempo. Eu nem quero ter esse espaço na minha cabeça. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, como quando foi para investigar o plano, eu precisava de quê? De um corretor que entendesse o que eu precisava,
E ele, com a sua expertise, dissesse, ó, é este aqui, Camila. Entendeu? E quando, na verdade, encontrei vários corretores que cada um se completava, juntando todos, dava um corretor só. Né? Mas aí a gente teve que juntar tudo e fazer um plano só. Então, assim, você vai entregar para o seu cliente que você é a solução. Só que você não tem como ser uma solução quando você não sabe qual é o problema. E se você não ouvir o seu cliente, a não ser que você tenha uma bola de cristal, você não vai saber qual é o problema. Você não vai saber do que ele precisa. E outra coisa, ele sente quando você não quer ouvir ele. Ele entende quando ele pode se abrir ou quando você só quer mandar um orçamento. É o fim da picada. A gente dá oi pro corretor e ele mandar uma mensagem automática dizendo: me manda teu nome, telefone, idade e o que tu quer. Se fosse para falar com um robô, eu usava uma calculadorinha de internet. Eu não ia procurar um ser humano para perguntar. Né? Ainda mais quando se trata da minha saúde, a saúde da minha família ou dos meus funcionários. Então, vamos se atentar a isso. E o último quadro dessa página diz assim: o preço não é tudo. Antes de passar a estratégia, eu preciso deixar bem claro para vocês que o preço ou uma super promoção não é o que fará o lead converter. Desista dessa crença antes de continuar. Porque se isso fosse verdade, vocês poderiam sair daqui agora, mandar um card de promoção para todo mundo e isso ia converter. Isso pode converter um pouco, mas não exponencialmente e nem de verdade. Agora a gente vai passar para vocês todos os fundamentos e o que é possível ser feito, inclusive algumas sugestões para vocês não precisarem nem pensar, só sair e fazer, para que vocês entendam como utilizar outra abordagem mais afetiva, né, mais comunicativa para trazer a pessoa de volta para vocês. Vai baixando, Rafa. Vou passar para vocês o áudio milagroso. O que é isso? Primeiro, para gravar o áudio milagroso, o teu áudio ele precisa gerar conexão imediata com a dor do lead, para que ele te ouça até o fim. Então é importante que nele você demonstre conhecimento em soluções e a sua disposição em ouvir, entender e atender a necessidade dele. Faça uma pergunta aberta para garantir uma resposta. Como assim, Camila? Queridão, não vai mandar um áudio pro lead dizendo assim: e aí, já fechou o plano? Essa resposta é sim ou não, né? Você não vai mandar: e aí, olhou a proposta que eu te mandei? Sim ou não, né? E se eu não olhei e eu não tô com saco para olhar, porque não era bem isso que eu queria, eu não vou te responder também. Então, assim, e quando você faz perguntas de resposta fechada, quer dizer que você não está disposto a me ouvir. E se você não está disposto a me ouvir, eu também não vou voltar aqui e te falar. Eu também não vou te dar atenção. Eu também não quero te ouvir. Você não quer me ouvir, eu não quero te ouvir. Né? Então, assim, você não leva a pessoa direto para o cinema. Você não leva a pessoa direto. Você leva ela para jantar. Você convida ela para conversar. Você ouve ela falar. Vocês conversam. Vocês se entendem. Você lê a pessoa. E aí, depois, você tem o que você quer, tá? Não tentem chegar na sobremesa antes. Como obrigar alguém a me ouvir? Camila, tá tudo lindo o que tu tá dizendo. Excelente comunicação, já sei, vou gravar o áudio assim assado, já sei o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que falar depois que ele me responder. Mas eu já mandei áudio pros meus clientes e eles não estão me respondendo, queridona. E aí, como é que a gente resolve? Então vamos lá. Como obrigar alguém a me ouvir? Rafa, sobe só um pouquinho, não sai desse quadro do como obrigar alguém a me ouvir. Depois do áudio, sempre mande uma frase intrigante, informal. Por que intrigante e informal? Porque a primeira coisa que eu quero que vocês causem na pessoa é um susto, ou algo desse tipo. Que ela olhe assim e diga: eu orcei um plano com esse cara esse mês? Do que esse cara tá falando? Que atividade ele tem que falar assim comigo? Ou do que ele quis dizer? Né? Intrigante, informal,
que provoque a curiosidade até a estranheza necessária para obrigar ele a dar play e escutar. E aí, depois que ele já se sentiu estranho, foi pro áudio, ouviu uma abordagem diferente, entendeu aquela mensagem, você já tá a meio caminho da relação de vocês voltar a acontecer. Então, assim, eu vou dar uma métrica para vocês. Quem é que recebeu esse convite do Rafa por áudio com uma mensagem escrito, aí eu já te transfiro este valor? Eu tô olhando aqui pelos que estão com a câmera. Explode o chat. Pode responder o chat, pode dizer que sim. Pode, né? Eu sei que vocês receberam um convite dele com um áudio e dizia assim, aí eu já te transfiro esse valor. E aí, aquela mensagem, ela estava exatamente do tamanho da frente ali do WhatsApp. Então, mesmo que vocês não quisessem abrir a conversa com o Rafael, aquilo ali ficava gritando na sua frente. Se você puxasse, viu? Todo mundo achou que ele ia mandar um pix. O Rafael tá ferrado. Se você puxasse seu celular, você veria só um áudio e aquele, aí eu já te transfiro esse valor. Quem é que não se rói para entender o que é aquela mensagem? O que é que tem nesse áudio que o Rafael falou? Que ele vai me transferir um valor. Esse maluco mandou errado. Ele vai me mandar um pix. Eu ganhei alguma coisa lá dentro da empresa que eu não sei. Então, assim, esse funil eu testei com o Rafael. Fui eu que escrevi o script do que ele leu para vocês e fui eu que escrevi aquela frase. E mesmo eu já tendo feito isso diversas vezes com o próprio Rafael, ele caiu de novo nesse áudio e nessa mensagem. Eu caí 3 vezes. Então, assim, as pessoas caem, tá? As pessoas caem e isso também tira o peso da comunicação. Eu escrevi alguns modelos aqui para vocês. E vocês vão entender que vai facilitar que a comunicação de você com aquele lead abandonado, inativo, se reestabeleça e também fique um pouco mais leve, um pouco mais fácil de vocês tirarem o que vocês querem dessa conversa, tá? Então, pode rodar para baixo aí, Rafa? Claro. Eu sei que vocês têm toda a capacidade do mundo de montar um áudio, se eu der uma base para vocês, se eu disser, mas, pensando nos gatilhos, pensando no nicho de vocês, mesmo não sendo a minha área de nicho, mas tudo bem, eu ando por todas elas. Pode aproximar um pouquinho, Rafa. Tá. Tudo bem, eu ando por todas elas. Eu escrevi algumas sugestões para vocês, para que vocês comecem a executar logo. Para que vocês saiam daqui e já comecem a gravar. E grava, e já... Ah, não gostei, grava de novo. Não gostei, grava de novo. Eu deixei a escrita também bem informal, que é para vocês não tentarem ler igual um robô, né? Para vocês adaptarem para vocês, mas cuidando para não mudar nenhuma palavra. Porque assim como o áudio que vocês receberam do Rafa, eu escrevi esse, palavra por palavra, elas têm um motivo, né? E o Rafa leu palavra por palavra do que eu escrevi para ele. Mesmo como eu falei hoje de manhã, mesmo na situação talvez ele não sabendo o porquê de cada coisa ali, ele super aplicou. E foi por isso que de 153 mensagens que ele mandou, ele obteve resposta imediata de 129. Aquilo que vocês receberam, ele mandou para 153 pessoas e ele recebeu, não foi assim, daquele dia até hoje, Camila? Não. Naquele dia eu disse para ele, me passa agora o resultado porque eu preciso de métrica. Naquele dia, ele disse, Camila, já disparei, foram 153 enviadas e 129 pessoas me responderam. Por quê? Primeiro, essas pessoas se empolgaram em abrir o áudio porque ficaram curiosas. E segundo, elas viram o valor ou elas entenderam pela comunicação do que ele estava falando e se motivaram a responder. Não foi assim só elas mandaram um legalzinho, não. Elas responderam. Então, vamos lá. Primeira sugestão de áudio. Essa é uma campanha PME. Utilizar. Olha só. Eu vi aqui que você estava procurando, você estava preocupado com a sua saúde, tanto, né, que veio me procurar. Mas parece que por algum motivo eu ainda não consegui te entender e te ajudar. Gente, humildade. Primeiro assim, eu lembro de você. Você veio me procurar.
procurar e eu lembro de você. Eu não consegui te ajudar. Ah, mas eu consegui sim, eu dei tudo que essa guria queria. Não, gente. Humildade gera autoridade. Então, assim, por algum motivo ainda não consegui te entender para te ajudar. Mesmo que você tenha desistido ou não vá assinar comigo, tira o peso, gente. Tira o peso. Olha só, mesmo que você não vá assinar comigo, que você tenha até desistido de fazer um plano, isso tira o peso, porque a pessoa pode achar que está só realmente querendo vender para ela. Então, tira um pouquinho o peso. Olha, mesmo que você não tenha desistido ou que você não vai assinar comigo, eu tenho muito tempo nesse mercado. Autoridade, segurança, né, gente? Eu tenho muito tempo nesse mercado. E acredito que eu possa analisar suas necessidades com você. Com tantas possibilidades de plano hoje, não tem necessidade de você se arriscar sem apoio. Me fala aqui, como ficou essa situação? Você está se botando à disposição, você está botando a sua expertise em xeque, você está entregando o seu melhor, você está fazendo isso praticamente sem esperar nada, o que vai gerar nela depois uma reciprocidade com você. Você está afirmando a sua autoridade e está trazendo ela de volta para você. Me conta como ficou essa situação. Isso é uma resposta aberta. A pessoa pode te dizer, já assinei com alguém. Ou ela pode te dizer, olha, né, pô, esse cara quer me ouvir. Tá, então assim, olha só, eu cheguei a fazer alguns orçamentos, mas parei de fazer. Por que você parou de fazer? O que aconteceu? Quer que eu te ligue? Gente, o primeiro corretor que fechou comigo, ele fechou porque de cerca de 10 pessoas que me mandaram mensagem, ele me ligou. Ele mandou mensagem para mim, como todos os outros. Mas eu tentei dar desculpas pra ele. Eu tentei dizer, não, eu tô num chá de revelação, não sei o que. Ele me ligou. E depois de ter assinado, ele ainda me ligava. Eu tô doente. Ele me ligava. Eu preciso ir no hospital. Ele dizia, 1 minuto que eu vou te ligar. O hospital mais perto da tua casa é tal, o que tu tá tendo precisa de um médico tal e tem disponível no hospital tal. Então, assim, o quanto esse diferencial é importante para as pessoas. E isso é desde o começo, tá? Porque desde o começo a gente sabe quem realmente quer nos dar atenção, quem realmente está ali para resolver os problemas, quem só quer o dinheiro e vai embora. E isso não fideliza. Sabe, tá? Deixa Mila, eu só dizer uma coisa para vocês. Lead não é cliente, porque nunca comprou de você. Comprador não é cliente, porque ele só comprou uma vez de você. Quem compra de novo, aí você pode considerar seu cliente. Tá? Então não fiquem nessa falsa ilusão de eu tenho X quantidade de cliente. Ele comprou uma vez só de você, depois ele nunca mais fez um upgrade de plano, depois ele nem lembra mais quem é você na agenda dele, depois ele nunca mais te indicou para ninguém, que seria praticamente uma recompra. Então ele não é teu cliente, também ele é um comprador. Então, vamos permear bastante isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando vocês têm isso claro, vocês podem buscar ser melhores e buscar ter melhores resultados. Então, para eu não sair muito do rumo, essa é uma sugestão de áudio. Como eu vou fazer a pessoa ouvir este áudio? Logo abaixo, no mesmo material, eu coloquei para vocês 3 sugestões de frases que vocês podem escrever junto com esse áudio. Então, muito importante, tá, gente? Para a técnica dar certo, tem que enviar o áudio primeiro. Se você utiliza alguma automação de envio, dispara primeiro o áudio. Na sequência, você dispara a mensagem. A mensagem tem que ir por último, tanto para ela aparecer no celular, quanto para ela causar o impacto necessário. Sugestão de áudio que tenham a ver, sugestão de frases que tenham a ver com esse áudio. Você tem que escolher uma dessas, tá? Vocês não vão mandar as 3, vocês vão escolher uma dessas, vão mandar o áudio em uma dessas. Não tem necessidade disso, né? Gente, que nada a ver. Mas você tá dizendo pra ela, não tem necessidade disso, né? Ela vai olhar isso e vai dizer, não tem necessidade de quê? Eu quero ouvir o áudio dessa pessoa pra entender do que ela tá falando. E aí, no áudio, como já diz ali, não tem necessidade de ela contratar um plano sozinho, dela decidir isso sozinha, uma vez que você tem expertise. E tá tudo no áudio, que ela vai ouvir. Não tem necessidade disso, né? É uma frase que vai deixar ela curiosa. Outra possibilidade. Mas é uma
situação delicada. Mas é uma situação delicada, a pessoa vai dizer, como assim uma situação delicada? O que será que está acontecendo? O que será que é uma situação delicada? E aí a pessoa vai ouvir o áudio. Terceira possibilidade, pensei melhor e não vale o risco. Nossa, essa pessoa vai olhar assim, o que esse maluco que me mandou a proposta no início do mês tá dizendo que pensou melhor e não vale o risco? Vou ouvir o áudio dele para saber do que ele tá falando. Ou ele muito se enganou e não é comigo esse negócio. E realmente você pensou melhor e não vale o risco. De quê? De ela ir lá, assinar um plano sem a sua expertise, sem a sua informação, que vale tanto para ela. Essa é a primeira possibilidade. Vamos para uma segunda sugestão. Rafa, sobe para mim. Para a segunda sugestão de áudio. Segunda sugestão de script de áudio. Oi, tudo certo? Olha só, você tinha me procurado para saber mais sobre os planos de saúde. Na correria, não nos falamos mais. Só que eu conheço bem esse mercado, são muitas opções, preços, promoções, propostas. Então, eu vim te avisar que eu te ajudo para facilitar para você. Me conta aqui, o que tu procurava, qual exatamente era a tua necessidade para eu ver como eu posso te ajudar. Gente, aqui, ó. Oi, tudo certo? Você está realmente se importando com a pessoa. Olha só, você tinha me procurado para saber mais sobre os planos de saúde. Eu lembro de você. Você me procurou. E eu tô te botando na reciprocidade também de que foi você que me procurou. Então, né? Então vamos continuar esse negócio. Porque não foi eu que corri atrás de você. Você me procurou. Foi você, né? Você pagou pro Rafa achar ele, mas ele não precisa saber disso. Só que eu conheço muito... aqui, ó. Na correria, não nos falamos mais. O que acontece, gente? Vocês devem ter amigos assim, você manda um áudio, a pessoa te ignora, ou manda uma mensagem, a pessoa vai te responder 2 semanas depois. E aí, às vezes você faz isso. E você fica assim, eu vou aparecer agora do nada, vou responder pra pessoa. Então, quando você diz assim, na correria, a gente não se falou mais, você tá tirando o peso. Porque ela não falou com você, mas você também não falou com ela, tecnicamente, né? Então tá tudo bem, vamos continuar daqui pra frente. O que importa é agora, entendeu? Então quando você diz assim, na correria a gente não se falou mais, mas eu tô aqui, entendeu? Vamos a partir de agora. E tá tudo bem, vamos tirar o peso de até agora a nossa comunicação não ter sido tão boa. Então o áudio ele é esse. E quais são as sugestões de frase para acompanhar esse áudio? Achei melhor te avisar. Por quê? Porque ali a gente fala, né? Que eu vim aqui te avisar que eu posso te ajudar, né? Porque são muitas promoções, preços, regras, propostas, né? E aí eu posso te ajudar. Então, achei melhor te avisar. Quando a pessoa vê esse áudio fechado, escrito achei melhor te avisar embaixo, ela olha assim, o que essa pessoa quer me avisar? O que ela achou melhor me avisar? Será que passou alguma coisa no meu nome? Eu não sei. Será que deu algum problema lá? Será que eles fizeram a proposta? Será que deu alguma coisa errada? O que será que aconteceu? Por que essa pessoa precisa me avisar? Se precisa me avisar é porque é sério, então eu vou ouvir. E aí ela vai em todo esse furor e aí ela ouve e ela relaxa, porque na verdade é você se oferecendo para ajudar ela. Tinha esquecido de te avisar. Também é uma possibilidade. Você esqueceu de avisar ela que você estava disponível para ajudar. Mesmo que no primeiro momento, como eu falei lá no início, a sua comunicação não tenha sido tão boa e você tenha sido meio frio e não tenha dado tanta atenção para ela, nós estamos em chance aqui de retomar esse relacionamento. Então você tinha esquecido de avisar ela que você estava disponível e agora você lembrou. Ou, na última, que também tem a ver com a frase, na correria nem te avisei. Que volta a tirar o peso e a pessoa também fica curiosa de o que esse cara não me avisou na correria? O que foi? E aí a pessoa também se identifica rapidamente porque ela também está na correria e às vezes não te respondeu e também fica meio assim de voltar a falar. Então, na correria também não te avisei. Essa é a segunda sugestão de áudios e frases que você pode escolher para acompanhar esse áudio. E vamos para a última sugestão, que modéstia à parte é uma das minhas preferidas, e que foi a que eu escrevi mais cansada, mas daí é quando a pessoa já tá, né, já liberou o senso criativo. Vamos lá. Opa, tudo certo?
amigo, eu sei que você queria um plano de saúde para tratar ou prevenir algumas situações aí de saúde. Eu sei também que existem vários planos e cada um tem uma carência para cada coisa. E cada lei ou regra que muda é mais uma coisa para se preocupar. Por isso eu voltei aqui para te ouvir. Eu preciso te entender melhor a tua situação. Porque assim eu posso te dar o caminho certo para você não ter surpresas nem se estressar depois. Me conta aqui, qual é o teu caso? Você lembrou a pessoa que existem regras, que existem coisas... Gente, eu quase morri esse mês que eu tive que investigar plano de saúde. Porque tu tem que abrir o negócio, tu tem que olhar as carências, tu tem que ver se o que realmente te importa. Cara, e alguém que te diga, não, peraí, que eu vou te ajudar a analisar isso, porque realmente, né, são coisas... E quando você lembra a pessoa que são muitas coisas e você está ali disposto, né, ela pensa, ufa, graças a Deus, porque eu não aguentava mais analisar isso sozinha. Ufa, ainda bem, porque era muita coisa mesmo e eu não estava nem conseguindo me entender mais. Ou ela pode pode não se ater a essas coisas, pode simplesmente estar procurando um plano e dando uma olhada por preço, né? E quando você traz para ela que existem mais questões envolvidas, ela para e diz, eu preciso desse cara. Porque tem coisa que esse cara tá vendo que eu não tô. Então eu preciso desse cara. E aí você realmente quer ouvir ela. Então você diz, me conta, qual é o seu caso? E aí é uma pergunta aberta de novo, pronta para a pessoa te dizer. Como que nós vamos fazer a pessoa ouvir esse áudio? Nós temos duas possibilidades. Eu digo que tem a possibilidade de mata marido e a infarta namorado. Porque a primeira possibilidade de frase é todo mundo tem um caso. Quando a pessoa receber esse áudio fechado com a frase todo mundo tem um caso, ela vai ficar do que essa gente tá falando? Como assim? Os que têm culpa no cartório já vão se apavorar, né? Quem não tem culpa no cartório vai tentar entender do que você está falando. E aí, claro, quando ela chegar no teu áudio, ela vai entender que você está falando do caso dela sobre o plano de saúde. Você está falando do caso dela sobre a investigação dela do plano de saúde. A outra frase é, prefiro ouvir de você. Imagina um áudio fechado com uma frase, prefiro ouvir de você. Você vai dizer, esse cara tá maluco. Quem é o marido que nunca ficou com frio na barriga da mulher dizer, em casa a gente conversa? Ou, a gente precisa conversar. Ou, eu prefiro ouvir de você. Eu descobri uma coisa, mas eu prefiro ouvir de você. A pessoa já desperta uns 10 gatilhos na cabeça e ela ouve esse áudio se tremendo. Então, assim, essas são algumas possibilidades que trazem as pessoas para vocês, que vão fazer as pessoas responderem para vocês. Eu não sei qual é o que pode fazer de diferença para vocês do dia 22 agora até o fim do mês, a quantidade de contratos que vai fazer diferença para vocês, mas eu tenho certeza que se você tiver aí, sei lá, 10, 30, 40 leads, né, que nunca mais respondeu, você, cara, testa isso aqui. Você não tem nem motivo para não testar, porque tá aqui o script, você só vai escolher uma das frases. Você pode, o Rafa vai falar um pouquinho sobre essa parte de você metrificar e cuidar do seu trabalho em relação a testes disso daqui, né? Se você vai mandar para 10 uma versão, vai mandar para mais 10 outra versão, vai ver qual funciona melhor. Camila, quero pensar em outro modelo de texto para mandar, né? E eu já entendo um pouco mais de gatilhos, tudo bem. Mas não esqueça de utilizar uma frase reversa, de utilizar uma frase de duplo sentido, de utilizar uma frase que ative a curiosidade dessa pessoa e obrigue ela a dar o play e traga ela de volta para você. Porque isso é o que vai fazer vocês continuarem conversando e aí então você conseguir chegar no contrato ou na sobremesa. Tá bom? Verdade. Eu vou passar a palavra para o Rafa. E depois a gente vai abrir aí o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat ou pode perguntar aqui abrindo o microfone que a gente vai estar disponível. Bueno, então a Camila ela apresentou basicamente qual é a técnica, né? Essa aqui é uma técnica resumida, a gente personalizou essa técnica para vocês, tá? E aí agora, o que a gente precisa que vocês façam? Claro, se for
da tua vontade, né? Você vai pegar esses áudios, você pode escrever um texto, né, seguindo uma linha de raciocínio parecida para que os gatilhos se mantenham, ou você pode usar e gravar esse mesmo áudio, usa as frases e aí vai selecionar uma lista de lead. Detalhe, essa técnica ela funciona para você que tem, por exemplo, uma lista de leads que não responderam, mas ela vai funcionar cada vez melhor se você tiver uma noção de que estágio do funil esse cara parou, né? Então isso vai potencializar o teu resultado. Por quê? Porque não adianta pegar um áudio e depois fazer o funil com a frase de impacto, a frase reversa ou a frase de duplo sentido para um lead que, porra, cara, tu recebeu há 2 meses atrás e tal, ou vai disparar para 2.000 leads, assim. Não é a intenção. A intenção é você tentar buscar aquele cara que, digamos assim, cara, você identificou. Então, se seleciona. Faz uma seleção na tua base, né? Porque vocês têm bastante lead. Faz uma seleção na tua base e faz teste. Então, separa em lotes, né? Não precisa enviar para 100. Pega de 20 em 20, 30 em 30 e vai jogando. Metrifica isso. Então, planeja a tua ação, né? Grava teu áudio 1, 2, 3, 10 vezes até tu achar que ficou bom, né? Para quem tem uma dificuldade em interpretação, não de texto, mas interpretação mesmo, né? Artística, vocês procurem no YouTube, tem várias aulinhas. Tem uma que eu gosto muito que é do TED. Tem um evento chamado TED. Vocês botam lá TED, o poder da voz, né? E é bem legal porque ele é traduzido, ele é um palestrante americano, mas é muito legal que ele vai te ensinar algumas técnicas para impostar a voz, onde é que tu posiciona a tua voz para tu dar um enfoque específico, né? Até porque no áudio tu vai dar enfoque à comunicação verbal, né? E a gente sabe que 90% da nossa comunicação é não verbal, né? Ela independe do que a gente fala. Então, no áudio a gente potencializa o verbal, então tem que ser... É isso que a Camila falou quando ela disse que você deve dominar com excelência a sua comunicação, né? Já com assertividade. Então você vai planejar suas ações, vai gravar o seu áudio, vai escolher a sua frase, vai escolher a sua lista. Ok. Bom, fez o envio daquele específico para aquele pessoal que você selecionou, metrifica o que respondeu, o que não respondeu, o que entrou no funil de novo, quem é que voltou realmente, vocês conseguiram ir para o telefone, quem que vendeu, quem que não vendeu. Isso vai facilitar para vocês entenderem o que funciona para vocês e o que não funciona, porque existem formas de fazer as coisas que vão ficar cada vez melhores à medida que você repete e à medida que você personaliza para a sua realidade, né? Então planeje, execute, depois cheque seus resultados, analise e vá de novo, né? Analise, gere ações, planeje a nova ação, implemente. Fazendo isso, você com certeza vai ter capacidade, primeiro, de melhorar seus processos, resgatar melhor os seus leads, né? E com certeza vai ter já um resultado, uma aceleração de resultados sem gastar mais por isso. Vai gastar a ponta do dedo no máximo. E numa sequência, na semana que vem, que é o que eu pretendo fazer, a gente vai chamar vocês. Hoje nós tivemos aqui durante o dia uma adesão de a maioria dos clientes precisavam que fosse em horário comercial. A gente resolveu abrir sempre 2 sessões agora nos treinamentos. Quem se lembra e participou dos treinamentos anteriores, lembra que eu sempre fazia à noite, né? Mas agora a gente resolveu abrir treinamentos durante o horário comercial e também após o horário comercial para contemplar todos. Então foi muito bom. Hoje a gente teve aí 120 pessoas conosco, né? Um pouco mais de 80 pessoas durante a tarde. Agora nós tivemos aí um pico de 27, agora estamos com 23. Perdemos alguns guerreiros no caminho. Então, basicamente, semana que vem a gente vai chamar vocês de novo para perguntar sobre os resultados. Se vocês faltarem, eu já sei que não aplicaram, entendeu? Então, voltem com seus resultados, com suas dúvidas, porque daí a gente vai dar sugestões
tragam os seus áudios, suas cópias, a gente pode discutir. E aí eu vou mostrar para vocês que quando eu faço isso, eu faço com uma ferramenta de automação, tá? Que todos os clientes da Inova têm a possibilidade de ter sem custo adicional. Assim como o CRM. Nós vamos falar no mês que vem o poder do CRM, que a maioria dos clientes da Inova não utilizam. Muitas vezes nem o seu e nem o que nós disponibilizamos gratuitamente, né? Então hoje a gente tem diversas ferramentas que a gente disponibiliza gratuitamente para os nossos clientes. E então a gente semana que vem vai falar um pouco dessa otimização do fluxo para vocês continuarem, porque semana que vem aí nós vamos estar no dia 26, 27, talvez, que a gente vai fazer isso. Vai ter 3 dias ainda para a gente dar uma acelerada e tentar meter mais uma venda. E nesse meio tempo eu também vou mostrar para vocês como é que eu faço isso ao vivo com as ferramentas de automação, tá? Pessoal, abrimos para perguntas, depois eu vou aos agradecimentos. 50 minutinhos exatos aí de aula. Vamos lá. Perguntas no chat. Quem não sabe como acessar o chat, existem 6 botões abaixo da tela aqui. E vocês podem ir para o chat ou podem abrir o microfone. Fica à vontade. Alguém levantou a mãozinha. Simônia. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, Simônia. Parabenizar Camila e Rafael pelo presente que a gente recebeu hoje, tá? Foi muito legal ouvir falar de gatilho, muito legal, assim, mostrar uma coisa diferente, nova, para que a gente aplique nos leads que realmente estão adormecidos, tá? E nesses leads adormecidos, a gente tem aqueles que a gente sabe que não vai voltar por uma questão financeira, né? Por outras situações que a gente sabe que não vale a pena continuar, mas tem aqueles que realmente adormeceram. E eu gostei muito, muito. Só queria destacar uma coisa, a gente tem que ter muita parcimônia em colocar esses gatilhos, esses áudios, para não deixar que o nosso cliente se sinta assim, enganado, né? Eu entendi muito bem a Camila, foi muita sensibilidade sua de tentar passar isso para a gente, mas eu resolvi destacar isso daqui para que a gente não faça alguma coisa errada e venha dizer, o meu cliente ficou chateado por isso, isso e isso. Até por isso eu conversei com o Rafa ontem e disse, Rafa, eu preciso entender o mundo deles, né, dentro da corretagem de seguro de saúde, plano de saúde, né, e sentei com outro Rafa, que é o gerente de qualidade, que conversa com você, o gerente de relacionamento, o Muniz, e perguntei também algumas coisas, e disse, olha, eu vou deixar alguns gatilhos e textos prontos para que a pessoa não olhe todo esse conteúdo que a gente mandou e se assuste, se trave, tipo, meu Deus, eu não sou capaz de desenvolver, eu não sei nem por onde começar para escrever sozinho. Então eu disse, vou deixar uns textos prontos, mas regionalmente vocês também conhecem a cultura de cada lugar. Então tem coisas que eu posso falar aqui, que eu posso falar Rio, São Paulo, né, que eu posso falar dali pra cima, que se você falar aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se alguém é gaúcho aqui, mas eu tenho que assumir, a gente é chato pra caramba. A gente é bem chato. Então, assim, algumas coisas você pode falar aqui, algumas coisas você não pode, algumas coisas você fala lá pra cima, a pessoa vai te estranhar. Eu tenho pessoas na minha equipe hoje, eu tenho mais de 50 pessoas na minha equipe hoje espalhadas pelo Brasil. Eu tenho uma moça no Belém do Pará, que o jeito que ela fala, parece que ela tá sempre nos cobrando, nos xingando. A comunicação dela parece que tá sempre, né? E ela é um doce de pessoa. Então a gente se acostumou que culturalmente a comunicação ela é muito séria. E até agradeço sua pontuação. E por isso é importante que vocês leiam o script e achem assim, isso aqui na minha região fica melhor, isso aqui eu posso fazer assim. Mas pode não ser tão pesada a dupla conotação, mas que ela tenha que integrar com o seu texto, com a sua comunicação, e ela tem que ser capaz de despertar uma curiosidade ímpar para que ela mergulhe no seu Exato. conteúdo. O jogo é entender a dualidade, né? Então a gente usa exemplo, porque assim, eu e a Camila, a gente trabalha com marketing digital, com copyright, nossa vida é impactar a vida das pessoas, direta ou indiretamente, né? A gente costuma dizer que a gente tem essa capacidade. Então o jogo é
olhou, leu, te serve, não te serve, tu acha que tá inseguro, porque assim, tu tem que estar seguro do que tu tá fazendo. Pega aquilo, transforma, mas tenha a dualidade, né? Use, ela só vai funcionar para você se você imprimir a técnica da dualidade, a técnica daquela visão mais agressiva. E um outro ponto que é importante, por isso que a gente diz o seguinte, seleciona teu cliente. Seleciona a tua lista, pense o que tu quer naquela lista, né? Pense por que você está botando aquele cliente naquela lista para fazer aquela ação. E um terceiro ponto é o seguinte, não pressuponha ou se preocupe demais com aquilo que você não controla, tá? Por quê? Toda vez que você for dar um passo na sua vida, em qualquer área, e você se preocupar demais com aquilo que você não controla, isso vai te impactar negativamente e vai te tirar a tua velocidade. Muitas vezes você vai ter que fazer a experiência, você vai ter que se permitir. Muitas vezes uma pessoa que vai receber um áudio desses pode se impactar negativamente, isso é normal. Até falando direito, às vezes, com as pessoas, há uma conotação dúbia, né? Se você construir bem esse funil, enganada a pessoa não vai se sentir, né? Porque até quando eu mandei esse áudio, tiveram alguns clientes meus que eles não ouviram o áudio e me responderam com dúvida. Eu disse assim, tu ouviu o áudio? Aí eu mandei pra ele, não ouvi. Então escuta, entendeu? Porque o que tu quer? O teu objetivo, a pessoa ficando feliz ou mais brava, o objetivo foi concluído. Que é trazer ela pra cá, é botar o sentimental dela pra falar contigo. Então, aí você contorna a situação, mas a atenção dela virou pra você. E é muito interessante, porque daí você tem uma chance de se comunicar e continuar com ela. Exato. Tem outra Emily Bispo ali, ó. Deixa só eu concluir, Camila. Ah, claro, desculpa. Só eu concluir, então, aqui. E aí eu ouvi que você destacou, eu prestei atenção que você destacou várias vezes durante a sua palestra a expressão, você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir. Hoje eu tive um fato concreto, mais ou menos às 17 horas. Eu estava trabalhando um lead que há mais ou menos uns 15 dias não se comunicava com o meu corretor. E aí eu disse, deixa eu falar com essa pessoa. E aí eu não sei se tem alguém da minha equipe, se tiver, vai testemunhar o que aconteceu. E eu disse assim, eu comecei a conversar com ela. E aí eu conversando com ela e o corretor do meu lado. Eu disse, então quer dizer que a senhora não tem, isso no WhatsApp, tá? A senhora não tem, então, condições de pagar a primeira mensalidade assim. Ela dizia, não tenho, eu preciso fazer isso. E eu fui entendendo, eu fui respondendo as dificuldades dela. Eu fui tendo empatia ao meu. E sabe o que ele me dizia? Ele é muito novinho, ele vai ser um grande corretor, tenho certeza disso, ele tem apenas um mês comigo. E ele dizia assim, pede para ela os documentos. Aí eu dizia, calma. Aí eu continuava, sabe? Então tá, olha, então dia X é o dia que a senhora recebe. Se somassem assim, a senhora tem condições, então nesse dia assim, eu lhe dou um prazo, porque a primeira mensalidade eu posso trabalhar o prazo. E aí ele, falta os documentos. Aí eu disse assim, aí depois de falar com ela, aí eu, então tá, em breve o nosso consultor voltará a falar com a senhora. Ela me agradeceu, tal, pedi um documento. Depois que eu desliguei, eu disse, vem cá, olha, nesse momento aqui, eu estou chamando a cliente para mim. Eu estou chamando a cliente para ter o problema dela. Eu aproximação. Confiança. Exato. Aproximação. Simone, outra coisa que é muito importante, desculpa te interromper, mas é que eu não posso esquecer de dizer. Com a tua fala, me trouxe uma outra coisa que eu falei à tarde para os corretores. Quando eu busquei um plano de saúde para mim pela primeira vez, eu busquei, assim, eu disse, não, eu não vou fazer para todos, eu vou fazer só para mim aqui em casa. E aí, porque eu precisava mais naquele momento, na minha cabeça, na minha percepção de valor. E na minha percepção de valor naquele momento, eu fiz um Dr. Clean, que era cerca de 270 alguma coisa. E beleza, fiz. E eu achava assim, e eu na minha percepção de
favor. Bah, e hoje tá com Sul-América Prestige, né, velho? E a minha percepção de valor naquele momento, aquele ali era um valor pago e tá bom, ou pago, né? Então, assim, com o tempo passando, utilizando e tal, e eu era muito bem servida, aqui no Sul, pelo menos, com aquele Dr. Clean, eu era muito bem servida, não posso reclamar disso, né? Era um pouco mais topzinho. Mas começou a subir a minha percepção de valor, conversando, né, com um corretor ou outro que soube me ouvir, soube entender a situação. E aí eu comecei a achar que 600 num plano só para mim já não era tanto assim. E assim do meu planinho de 275, eu virei uma cliente de um plano para 3 pessoas de 1.200. Então, foi uma percepção de valor que foi aumentada. O que pode acontecer quando o lead entra em contato com você e ele insiste nessa sofrência, porque ele está sempre querendo mais barato, às vezes ele não está enxergando uma possibilidade de pagar, ele não está vendo valor nisso, né? Eu não fazia um plano de saúde, por exemplo, para o meu filho de 5 anos, eu não tinha feito ainda. A partir do momento que eu vi que a fono ia custar 120 por sessão e seriam 2 sessões por semana, eu entendi que esse menino podia ter o melhor plano de saúde só com o preço da fono. Então, é uma percepção de valor que você ouvir a pessoa... Putz, isso é um baita gatilho. Se o cara chegar nessa hora da venda e conseguir correlacionar isso, é uma mão na roda. Você tem que ouvir o que a pessoa precisa, e poucos corretores na época ouviram que eu dizia, olha só, eu preciso que o meu filho vá para a fono. Ele precisa de uma fono. E eu não tenho tempo para ele cumprir carência de 6 meses para uma fono ou algo assim. Então, entre cerca de 10 corretores que tiveram o primeiro contato, e uns 3 ou 4 que falaram comigo até o fim, um só sabia que a Sul-América tinha uma promoção de liberação de terapias em 15 dias. E aí foi aquele que, mas é isso aqui que é importante para ela, então é aqui que eu vou. Eu posso oferecer tal para ela, eu posso oferecer tal e tal possibilidade. Não, tirando as vezes que a Qualicorp ligou para ela querendo grudar o cliente dos corretores, né, cara? Que como são filha da puta que eles... Eu posso falar filha da puta aqui porque não vão me derrubar, entendeu? E tal. Mas cara, então, tá louco. Então é isso mesmo, é uma percepção de valor que você só vai ter se você ouvir a pessoa. E você só consegue também aumentar a percepção de valor dela, né, se você ouviu, se você entendeu a necessidade dela. E aí, cara, eu vou te entregar... Porque assim, ó, o Rafa Inova. Quais são as necessidades do Rafa Inova? Terapia psiquiátrica. O Rafael é um homem de 38 anos que tem 3 filhos, uma esposa. Ele precisa ter um carro? Precisa ter um carro. Nas necessidades dele, ele precisa de um carro que tenha um bom espaço para essa família grande. Precisa ter um bom porta-mala para viajar. Serve uma EcoSport 2019? Serve, vai levar ele no mesmo lugar, cabe um bom porta-malas, cabe toda a família dele. Mas a percepção... Não, eu odeio EcoSport! Mas a percepção de valor dele sobre este bem faz ele ter uma BMW X1. Pô, tá revelando meus segredos aí, cara. Pô, Camila. Entendeu? É a percepção de valor dele, de sonho, de vontade. Eu mudei de plano de saúde porque eu queria entrar no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Eu até podia ir no Há muito tempo que ando nas ruas de Porto. Eu podia ir no Divina e no Mãe de Deus. Mas fez diferença para mim subir R$300 no meu mês de plano de saúde para que eu possa frequentar aquele hospital. Pra quem não sabe, Moinhos de Vento é o hospital de Playboy aqui em Porto Alegre, entendeu? Então fez diferença pra mim. Eu brinco com a minha equipe que eu tô marcando um burnout pra novembro, porque daí eu vou ficar hospedada no Moinhos uns 15 dias. Então, assim, fez diferença pra mim na percepção de valor. Eu quero pagar R$300 a mais desde que eu possa ir nesse hospital, entendeu? Então vocês vão se deparar com esses clientes também, né? Vocês vão se deparar. A pessoa que falou comigo sobre o plano disse assim,
coletiva. Eu digo, queridão, eu tô pagando moinhos. Olha bem, se eu tenho caros, quem quer ficar dividindo o quarto? Pode me colocar esse negócio aí, né, no melhor, no privativo, no inteiro, no que tiver, entendeu? Porque são coisas que, às vezes, as pessoas, quando fazem o plano, elas só se dão conta do dia que vão usar. E é você que vai antecipar isso para ela. Então, é muito importante deixar as pessoas deixar as pessoas cientes, porque elas podem passar no futuro e você já está prevendo para ela também. Ó, tem chat. Vamos lá. Gostaria de agradecer. Ó, a Emily gostaria de agradecer a ferramenta incrível. Tenho certeza que vai ajudar. Exatamente. Esteja semana que vem que tu vai receber outras ferramentas e é bem legal isso. O Rafael está disposto a espremer meu cérebro. Vamos lá. Na verdade. Tarsila. Arouxa. Na verdade, já se diz gatilho, estratégia são sugestões, não necessariamente iremos usar as frases iguais, porque sabemos como o plano de saúde foi muito cautela. Isso, exatamente, mas você está numa conversa informal de WhatsApp, então pode ficar bem tranquila. Isso, Isso não vai para um anúncio, isso vai para uma conversa de WhatsApp, que a pessoa já te deu o WhatsApp dela para entrar em contato. Então tá tudo certo. Palmas do Muniz, obrigada. Olha o Muniz tá aí. Muniz é o fantasminha camarada, ele tá só no background ali, né? Ele é o Rafael impostor. Acontece muito. Eu espero a pessoa se acostumar com o valor. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Perceber o valor e se acostumar, Agora me diz, você sabe quem assinou com você e se acostumou com o valor já há 6 meses atrás? Você tem aí anotadinho para fazer o upgrade dessa pessoa? Boa pergunta, né? Mas isso aí é uma... Inclusive, temos alguém. Você falou do áudio, eu utilizei essa semana sem saber, só de perceber mesmo. Eu fechei um cliente Evelyn. agora no dia 19, Unimed Rio. Ela acabou de me mandar o documento hoje. Eu já tinha mandado a cotação. Eu mando assim, eu gosto de ser objetiva para o cliente não achar que estou enrolando. Mas depois eu mando um áudio e escrevo alguma coisa assim, tô te explicando melhor, um ponto específico, às vezes não boto um gatilho, né, tão bom quanto você explicou, mas sempre mando áudio, porque a pessoa fica curiosa para clicar no botãozinho ali, e aí quando eu mando, ela acaba interagindo mais, aí me manda áudio também, fica mais à vontade, e aí eu já tinha mandado a cotação, ela tinha falado, ficou morno ali o assunto, aí eu fiz isso, mandei um áudio, aí ela começou a falar de novo, fechou o plano. Perfeito. Excelente. Agora, dia 19, eu salvo coloco o dia, né, do lead, para eu saber, ter noção de quando ele entrou em contato. Então, foi bem agorinha mesmo. Excelente, perfeito, é isso daí. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? A Wanda, Vandinha, hein? Vandinha, tu tá bem, hein? Tu te cuida, hein, Wanda? A Vandinha teve um probleminha aí de saúde, agora voltou ativa faz um tempinho aí. Tu te cuida, hein, Wanda? Né? O importante é trabalhar leads adormecidos em que prazo máximo para essa estratégia. Wanda, a minha primeira sugestão, nós estamos no dia 22, certo? Eu apliquei isso para um cliente meu no dia 11, e foi a primeira vez que o Rafa me viu fazer isso. E assim, eu mandei para 167 pessoas. E eu não parei mais de responder as pessoas. Porque daí elas querem conversar, elas querem te mandar áudio, elas querem falar com você. Então, organize ordens. E depois disso eu ainda tive que pegar uma das minhas operadoras e dar acesso ao meu WhatsApp para ela continuar respondendo e fechando. Porque tu enviou para uma lista imensa, né? Porque eu não conseguia mais. Então, por isso que tem que enviar em lote, entendeu? Porque daqui um pouco tu dá uma ligadeira, tu pega os 10 bons lá, os caras vêm, tu tem que atender na hora, entendeu? Eu faria o seguinte, escolha a ordem de prioridade em blocos que você vai enviar. Comece enviando para as pessoas que você falou nos últimos 15 dias, que você falou neste mês. Depois, Camila, não saiu tanto, ou saiu, falou, elas vão responder, tá? E também não é interessante você ter rodado para 100 pessoas, 50 te respondem, e você deixa eles tudo no vácuo, né? Deixa eles no vácuo esperando, entendeu? Então, é importante tu ir mandando para uma quantidade que tu vá dando conta para não deixar eles com tempo de espera muito grande. E aí você organiza a sua ordem de prioridade de trás para frente.
Tá, Camila e Rafael, deixa eu fazer aqui uma colocação em relação ao meu estado, que é o estado do Cadê Ceará, você? capital Fortaleza, tá? Na questão das leads, eu sempre coloco muito isso. Há uma receptividade muito grande desse cliente, ele se comunica, ele é receptivo, pede a cotação, a gente envia a cotação. Agora, o que está pegando nesse momento é o fechamento. É trazer para finalizar, para assinar. Vamos assinar? O que é que está faltando? Em que eu posso te ajudar? Você tem que descobrir onde o sapato dele aperta. Eu tenho uma técnica milenar para isso. Justamente, a gente abre um leque de oportunidades. Olha, como é que é? Você é tipo servidor público, recebe mensalmente, a gente tem oportunidades através de cartão de crédito. Você pode entregar as calças para ele. Se você não apertar no botão da dor dele, ele não vai se forçar a tomar uma atitude. Você já brigou com o marido e disse pra ele, queridão, é assim ou você vai perder tal coisa? Aí a pessoa vai lá e toma uma atitude. Então, assim, você entender, mas não tá fechando. Mas é você pegar na espinha. Sabe quando, depois de um mês enrolando, eu fechei o plano de saúde? Quando o rapaz disse assim, você tem que marcar a fono do seu filho. Bah, o cara deu no meio. Bah, esse aí o que... Vai demorar 15 dias pra você conseguir, vai demorar 15 dias ainda pra fechar a carência da fono. E assim, ó, é dia tal. E aí eu disse, ele tá certo, eu preciso assinar esse negócio logo, porque não adianta me salamear mais procurando... Aí ela sentou nessa mesa aqui preenchendo os formulários. Eu assinei rapidinho. Bah, rapidão, chegou aqui, sentou na mesa, pegou um café, disse, Rafael, tem que assinar isso aqui, não sei o quê. Então vai firme, que eu vou continuar meu baile. A questão de valor que a gente falou, quando você entende, você tem que entender a sua persona, né? Você tem que entender com quem é a pessoa que você está falando e quais são as dores dela. Então, ela é uma pessoa que foi procurar um plano de saúde, alguma dor, que eu digo no sentido de gatilho, não dor física, ela tinha no momento em que ela preencheu lá o formulário para ser chamada. Ela não preencheu só porque ela estava passando. Ela preencheu por algum motivo. Você tem que descobrir esse motivo. E é nesse botão que você vai apertar. Porque é aí que você vai fazer ela ter a ideia, que nem alguém perguntou, olha, o Eduardo disse assim, quando a situação é reversa, o cara acha que tem e merece... Pá, tu não vai deixar eu falar mesmo. Não. Se o cara acha que tem e merece uma X1 dele, só que no dinheiro dele só cabe para uma eco. Acende a nossa luz aí. É exatamente a mesma coisa. Você vai fazer uma pessoa entregar, né, o ouro quando você mexer com a percepção dela e com a dor dela. Vamos dar um exemplo. A pessoa acha que R$1.000 é caro. Você está oferecendo um negócio para ela, ela acha que R$1.000 é caro. Ela acha que R$500 é caro para pagar em alguma coisa com você, uma adesão, ou seja lá o que for. Se o celular dela cair na privada agora, você acha que amanhã de manhã ela não arranja R$1.000? Na hora. Entendeu? Então, é uma questão de percepção de valor, né? Então, é uma questão... E você tem que antecipar também esse valor para ela. Oi, Camila. A minha manicure teve um bebê, agora de 38 semanas, e descobriu que está com um câncer avançado. Ela tem 22 anos, ela está com câncer de mama avançado. Você acha que ela sonhava que isso ia acontecer com ela? Com 22 anos ela ia ter uma gestação, não ia poder amamentar, ia ter um câncer severo? Agora, você acha que se ela tivesse se antecipado há mais de um ano atrás, para que ela tivesse hoje um plano de saúde, um acompanhamento, né? As coisas não seriam extremamente diferentes? Então, assim, você tem que antecipar as coisas para as pessoas para que aumente a percepção dela de valor sobre executar, sobre ter o plano de saúde e sobre investir mais. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Acontece muito, Eduardo. Tá, mas deixa eu falar. Para. Dá um time. Muta. E não consegue custear. Muta. Tem uma técnica que eu utilizo também, que é o tal... Porque assim, o pessoal diz, o fechamento, migrar pro fechamento, parará. Tem uma coisa
que dá muito certo é tu tirar o peso do fechamento, tá? Então, tipo assim, todo mundo acha que fechamento é etapa. Mas o cliente não precisa ver isso acontecer. É aquela coisa da transição. A transição tranquila. Então, por exemplo, tu tem que tentar, isso não é sempre que tu vai conseguir, mas na condução da venda, quando tu chegou nesse ponto, tu tem que criar uma situação de formalidade, né? Isso pressupõe autoridade e segurança no mercado. Então, a situação que, tá, olha só, agora eu preciso, olha só, você já fez todo o processo, background, tá, agora eu vou precisar, você pega seu documento, frente e verso, você me mande número do seu CNPJ, se for um PME, é o número do seu documento, seu comprovante de residência, que eu preciso homologar essa proposta. Eu preciso garantir essa proposta. Por quê? Todo dia tem variações, tá? Tu vai criar um argumento, seja ele qual for, para homologar para ancorar aquilo ali. Para a pessoa mandar, tu não vai dizer, para vender, não, tu vai simplesmente homologar o envio do documento. Ele precisa enviar os documentos para ti. Por quê? Porque quando alguém envia um documento para ti, ele está fazendo duas coisas. Ele está reforçando a confiança em você, que ele está enviando um documento. E na cabeça dele, toda vez que ele envia um documento, há um passo de contratação ou um passo de adesão a algo ou alguma coisa. Então, à medida que você faz isso, o cliente envia os documentos para você, é o mesmo sentimento de tu não entrar em contato 10 dias com uma pessoa e daqui a pouco tu vê que ela te mandou um áudio e tu não queria entrar em contato com ela porque tu vai pensar no que ela está pensando. Eu não sou assim, mas quando o cliente envia o documento, o sistema nervoso dele, o emocional dele já pressupõe fechamento. Pode não acontecer, não acontece em todas, mas na maioria das vezes o cliente vai seguindo e muitas vezes ele segue, continua seguindo de forma emocional. Então, é importante que você conduza, é importante que você conduza normal. E que ele entenda que você está conduzindo a situação e você dê pequenas ordens desde o início, né? Me manda isso. Agora você passa assim, você conduz. Porque a pessoa está procurando alguém que ajude, faça isso por ela e tenha expertise para resolver isso para ela. Então, ela vai te seguindo, entendeu? Se você deixar por ela fica solta. Então, você conduz, né? Vamos ao seguinte, já me manda isso aqui. Porque daí você é uma pessoa de característica dominante, influente, que já está fazendo com que ela tome atitude. E muitas das vezes elas vão tomar atitude influenciadas por isso. Gente, vocês são influenciados 24 horas por dia. Vocês são influenciados pela posição do shampoo na prateleira do supermercado. Então, é verdade. Ridículo vocês acharem que dentro da comunicação de vocês, isso não acontece. Isso acontece. Vocês precisam tomar conta disso para que vocês tenham o domínio da negociação e consigam reverter isso para vocês. Vocês são influenciados constantemente. Como eu escrevi ali no PDF que vocês vão ver, áudios, eles movimentam sensações, eles movimentam sentimentos. Então, vocês vão trazer isso, essa aproximação para vocês, assim como na condução. Eu fecho clientes de 5 a 10, 30 mil e que no final da ligação, eu ensino os meus operadores a fazer essa ligação e eu digo para eles, no final da ligação, eles ficam, quando eu ensino isso para um operador, o operador fica apavorado, porque ele chega no final, ele tem medo de cobrar os 5 mil para cima da pessoa. E eu digo, não, você vai cobrar na própria ligação. E sabe como você vai fazer isso? Da forma mais natural possível, com posicionamento, imparcialidade. Você vai dizer... Manda um pix aí! Eu tô te mandando o link para você se inscrever, já tá aqui no seu WhatsApp. Enquanto você faz aí, eu vou te mandando aqui o grupo e você me manda também uma foto. Eu dou 3 tarefas pra pessoa. Uma difícil pra caramba, que é me transferir de 5 a 30 mil. Outra que é me mandar uma foto para eu produzir um card de boas-vindas para ele, porque daí no meu nicho isso é outra coisa que acontece. E outra eu vou te mandar o link do grupo. Só que eu falo as 3 ordens com o mesmo tom de voz, com o mesmo peso. E a pessoa simplesmente entende que ela tem que executar. É verdade. Eu já testemunhei. Ela faz com muita facilidade.
você Exato. de pergunta e resposta. Camila e Rafael, vocês me permitem? A situação que essa moça colocou, a colega colocou, é a finalização de um plano de saúde. E isso é muito vivido por todos nós, tá? É verdade. Bem, bacana, tal. Na hora de manter o link para assinatura, a pessoa some. Por quê? Porque isso é a minha percepção, tá? Minha humilde percepção. Você falou uma coisa de humildade aí que eu achei muito legal. Quando você vende um plano cobrando o preço dele, é diferente de quando você vende um plano cobrando o valor dele. A pessoa tem que ter na mente que o quanto ela vai pagar, aí eu vou pagar R$700 por mês, é o valor muitas vezes de uma diária, se ela estiver internada. Uma UTI custa na faixa de R$2.500. Eu peço que ele sempre na hora da venda deixe isso muito claro na cabeça da pessoa. Então, ali está o quê? O valor do plano e não o preço do plano. Fez diferença na finalização, tá, coleguinha? Não estou dizendo que é o mesmo caso que tem no Ceará, não, tá? Não, mas é perfeito. Olha, fez diferença a pessoa saber o valor do plano que ela está comprando. Perfeito. Isso vai fazer parte, Simone, aqui. Como eu disse para vocês como vendedores já de gabarito e tudo mais, de bastante tempo, vocês já utilizam muitos desses gatilhos na comunicação de vocês, porque vocês já aprenderam essa comunicação, às vezes só não sabe o nome do bicho, né? Mas faz. Então, isso é também, você pode ancorar isso no gatilho de histórias e no gatilho de o porquê, né? O porquê eu devo começar a pagar um plano agora desse valor? O porquê eu devo? Ou você não quer dizer para a pessoa, porque ela, às vezes, na comunicação, a pessoa pode sentir, mas isso, né, não tá no meu radar ainda. Mas você pode dizer a história, olha, eu tenho uma outra cliente que aconteceu assim, assim, assado. E aí, quando ela precisou, esse plano já contemplou. Então, você utiliza história, você utiliza exemplos, você utiliza coisas que tirem... Quando é que nós vamos ensinar pra eles a história em W, pra eles fazerem os clientes deles chorar? Vamos ensinar assim, ó, já que tu veio falar comigo, tem que te contar uma história. Nós ensinar vocês a contar história em W, vocês vão ficar apavorados, cara. Diária de internação em UTI em Brasília, 7.000 a mais simples. As realidades são por aí mesmo. Imagina se você convence a pessoa a explicar antes, né? Acontece muito, Eduardo, o pessoal chega pedindo Bradesco e não consegue custear. Sim, gente, a gente vai pesquisar sem saber porra nenhuma, a gente não sabe como. É o que a gente fala, que muitas vezes a gente pega... Eu cheguei lá, joguei lá, quero saber o preço do plano. E aí venham a mim e me explique, porque eu não sei, você sabe. É aquela coisa. E aí o cara tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Não digo assim no plano. Você vai entregar, como o colega falou ali em cima, você vai entregar o que naquele momento é possível para que a pessoa já entre na jogada, né? E à medida do tempo você vai trabalhar. Tu vende o que ele quer, entrega o que ele precisa, né? E depois você trabalha ele para ele subir na sua esteirinha. Só não pode esquecer dele e ficar desesperado todo mês correndo atrás de outro se você já tem gente na sua base. Mais alguma coisa? Essa é a real. Tem muita gente que tem uma percepção de valor, mas é que assim, é tudo muito relativo, né? É uma cultura construída, gente. Valor é relativo, entende? Valor muda, entende? Por exemplo, agora eu tava comendo uma Oreo aqui, cara, foi a melhor Oreo do mundo, que eu tava morrendo de fome, entende? Eu nem como bolacha recheada, mas foi excelente essa bolacha recheada. Pra mim, nesse momento, o valor tava alto. Mas eu não como. A Camila sabe que eu não como doce, né? Tirando as vezes que ela me acorda com um prato de doce, né? E tal, né? Tipo, no sábado, tô descansando, ela chega pra mim, trouxe um prato de doce pra ti. Eu digo, não posso nem xingar, né? E tal. Aí tudo bem. Mas assim, o que acontece é que a gente é vizinho. A gente parece que tá longe, mas ela tá na casa do lado aqui, entendeu? A gente mora num condomínio, a gente mora, né, pertinho do outro. Então, assim, o jogo do valor é muito complicado. Então, a gente vai acabar contemplando várias outras coisas, né? Vamos procurando no Google. E nós vamos falar de história. Vai ter algum momento que nós vamos falar de história. Procurem gatilhos de comunicação que ajudem a aumentar a percepção de valor. Isso pode ajudar muito vocês nesse fechamento. E nós vamos ensinar eles também. Tem uma aula que eu dou,
que é como vender para cliente de high ticket. E eu dava essa aula sozinho. Agora nós vamos planejar para fazer eu e a Mila. Porque daí eu vou propor para ela que ela também traga uma técnica, que ela não concordou, não sei se ela vai concordar, que é uma técnica de venda por formulário. Que a gente chama isso de avançada, entendeu? Né, Mila? Então pode ser, entendeu? Agora eu vou trazendo os segredinhos da Camila para... Muito importante, não para me divulgar, mas porque vocês têm só o telefone do Rafa e não tem o meu, e eu posso me pôr à disposição de ajudar vocês Camila, escrevi um outro modelo aqui, quer me dar uma ajuda? Podem me procurar no Instagram, @CamilaCartel, pode chamar no direct que eu respondo, algum assistente responde e depois eu Vocês já receberam o e-book, tá? E tem o endereço dela? Tem também lá o endereço. Tá no chat. Vocês podem me procurar. E me peçam, né? Podem dizer, Camila, eu assisti o treinamento, eu queria dizer só alguma coisa positiva ou negativa, ou ajuda, ou qualquer coisa. De preferência positiva. Tá bom? De preferência positiva. Preferência positiva, porque a gente é muito emocional, a gente é muito emotivo, entendeu? A gente se magoa com facilidade. Eu não quero explorar mais o tempo de vocês, porque a gente marcou às 8 da noite, confirmando que a gente ia prender vocês só por 50 minutos e a gente já se passou. Por nós, tudo bem. Se deixar, a gente fica aqui até as 5 da manhã. Mas, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá tudo check. Vamos embora executar os áudios. Foi ótimo. Gratidão aí pela palestra. Gente, não tenham receio, né? Eu mesma, com todo o desenvolvimento, com toda a vontade, eu mesma gravo uns 10 áudios até gostar de um. Então, assim, não tenham problema com isso. Eu gravo, não era isso. Apago. Não era isso. Eu apago, né? Porque depois eu me perco pra saber qual era que eu tinha gostado. Então, eu apago, porque eu sou geminiana. Eu vou ouvir os 10 depois eu vou ficar confusa. Então, eu não gostei, eu já apago. E não tenho problema com isso. Caminha. Sai pra caminhar gravando áudio. Anda pela tua casa. Se tu tem um ritual pra te energizar, pra tu ficar bem, toma um banho, lava o cabelo, escova o dente, come alguma coisa. Faz uma coisa que faça com que você grave aquilo ali no auge da sua energia, para você realmente atrair a pessoa. Seja quem você quer ter por perto, né? Atraia, faça com que quando a pessoa ouvir aquilo ali, ela tenha vontade de falar com você, não que ela ache um saco ou ache isso formal, né? Traga a pessoa para você e você vai trazer ela também no seu tom de voz, entendeu? Eu já deixei ali tudo meio prontinho para você não parecer um robô gravando, mas que você consiga se ater ao que está escrito ali. Exatamente. E não esqueça de mais um detalhe que a gente falou hoje de tarde. Implementem! Feito é melhor que perfeito. Pronto. Então, façam. Deixa eu pegar uma toalha para enxugar o fã-clube do Érico Rocha aqui. Não é Érico Rocha, eu aprendi isso. Claro que é. Claro que é. Não precisa toalha, filho. Fica tranquilo. Hoje quem tem boca vai a Roma. Tá bom, gente? Pessoal, um beijo. Muito obrigado, né? Boa noite, obrigado. Eu vou renderizar o vídeo aqui e a gente se fala, tá? Qualquer coisa, mensagem pra mim. Beijo. Tchau, pessoal.